Quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos 7. E vamos ficar em pé só para a leitura, depois sentamos. Versículos 8 em diante, alguns versículos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Fecha os olhos. Santo Espírito, eis tua palavra. Eu quero glorificar Jesus, Espírito Santo. Que a tua palavra seja compreensível ao coração dos irmãos e os edifique na fé, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. O apóstolo Paulo enfrentou os judaizantes. Judaizantes eram cristãos, pessoas que haviam dito que tinham se convertido a Cristo, porém ensinavam o uso da lei de Moisés, né? E isso nasceu grande contenda dentro da igreja, porque Paulo então levou eles até os apóstolos em Jerusalém, e lá houve o primeiro concílio da igreja, ou seja, o único registrado na palavra no Novo Testamento. Concílio neotestamentário. E ali, após eles se reunirem, diz que eles e o Espírito Santo não quer que vos imponha encargo algum, senão estes, que vos abstenhais do sangue, da carne sufocada, da prostituição e da idolatria. Bem-vos-á. E Paulo, então, prosseguiu na palavra, mediante a fé, pela graça. Graça e fé. Os dois requisitos únicos bíblicos, não é? Que seguem ao arrependimento de pecados para a salvação e a vida eterna. Está em Atos 15, 28 a 30, 31. Porém, na linguagem popular, não é? Como dizia a Babilônia, os leigos, eles diziam assim, os clérigos e os leigos, para nós, todos são membros do corpo de Cristo, igualmente. Ou seja, de uma forma experimental, nasceu-se uma doutrina fundada nos judaizantes, a qual, sem obras, não se herda o reino de Deus. E eu creio que houve ali combates entre Paulo e Tiago e etc. Porém, a palavra de Deus ela deve ser analisada, e um dos axiomas da interpretação bíblica é que a palavra explica-se por si mesma. A palavra se autoexplica. Então, se você quer saber se uma palavra, uma doutrina é ensino bíblico, é de Deus, você tem que não somente ir no texto, mas no contexto. O contexto demonstra a veracidade de um ensino bíblico. E Paulo, então, por várias passagens bíblicas, faz aqui uma apologia e, na verdade, um ensino e uma exortação a nos mantermos na graça e pela fé, tanto que lá em Efésios 2, verso 8 e 9, Paulo nos diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, olha aí. Não vir de nós não vem de nossas obras. E ele segue dizendo, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Ora, então a salvação é só pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, seres humanos. Por quê? Porque o pecado tem força na lei. Segundo aos Coríntios 15. O pecado, ele encontra força na lei. E ele encontrando força na lei, ele nos mata. Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Uma coisa atrelada à outra. Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. E o pecado encontra força na lei. Bem, vamos ver com calma, né? Ver se os irmãos compreendem bem o que eu estou falando. Nós sabemos que pecamos porque existe lei de Deus, principalmente a lei moral de Deus. Jesus, ao pregar aos fariseus, aos principais da sinagoga, aos saduceus, etc., disse: Moisés vos disse, não matarás. Quem matar é réu de pecado, porque está na lei, não matarás. O tipo da lei diz, não matarás. Porém vos digo eu, o que tiver ódio no seu coração já é um assassino. Bem, a lei saiu da letra e foi para o espírito da lei, ou seja, a lei compreendida à luz de Deus. A imputação da culpa de matar não está restrita tão somente ao ato de matar, mas à intenção de matar. E assim se sucede a lei. Não desejes os bens do teu próximo, por exemplo, é um pecado. Não é? Quer dizer, intencional. Sabemos que a natureza do pecado tem 3 aspectos: a ação, a comissão e a intenção. A ação, fazer errado. A comissão, intencionar. E a omissão, eu posso fazer o bem e deixo de fazer. Veja bem, o pecado tem 3 aspectos teológicos aí fundamentais. Então, Paulo foi bem a fundo aqui. Ele disse que quando ele existia sem lei, não tinha pecado. Passou a existir a lei, eu vi que eu sou pecador. E aí eu vi que a lei me mata, ou seja, o pecado me mata. A culpa é da lei? Não, de forma alguma. A lei é pura, o mandamento é justo e o mandamento é perfeito. Mas eu sou imperfeito. E quando eu olho para a lei, aliás, os judeus, eles têm 613 mandamentos. Tá? Então, veja bem, desobedeceu, errou, é réu. Por quê? Tiago diz, o que falhar num só dos mandamentos é réu de todos. Então, Paulo é muito enfático ao dizer que Deus, então, colocou debaixo da lei toda a raça humana. Ora, se ele colocou todos debaixo da lei, e se todos pecamos, como diz as Escrituras, e destituído estamos da glória de Deus, Romanos 3, versículo 23, é impossível ser salvo por nós mesmos, impossibilitados de sermos justificados por nossas atitudes, por nossos atos, por nossas obras. Então, essa doutrina é herege, essa doutrina é antibíblica. Ademais, Jesus, em João 6, 28 e seguintes, quando perguntaram a ele que obras devemos realizar para Deus, então Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então veja bem, obras e obra, obras nossas, obras
de Jesus, obra de Jesus. A única obra que o Pai aprecia, recebe, é a de Jesus. Só. Não existe mais. Então, todo aquele que vem a mim tem a vida eterna, Jesus disse. Todo aquele que crê em mim é justificado, porque justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus foi rompida por Adão. Apesar de ter sido Eva que comeu primeiramente o fruto, porém o cabeça da raça é Adão. E Adão caiu, e caindo Adão, caíram todos nós. Veja bem, e Adão era inocente, ele não tinha pecado quando ele caiu. Então eles deram ouvidos a Satanás. Eva e Adão deram ouvidos a Satanás e passaram a estar toda a raça humana em Adão. Porque de Adão veio a transmissão de vida. E nós recebemos transmissão de vida dos nossos pais, que receberam dos seus pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, e vai até chegar em Adão e Eva. Então todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus, enviando a sua lei através de Moisés, Moisés foi o legislador, né? Entregou a Moisés. Então a lei escrita e promulgada tem eficácia, tem valor, tem pertinência. Ou seja, uma vez promulgada a lei, ninguém mais pode dizer que não é pecador. A lei foi feita para termos vida. Aquele que fizer o que está escrito na lei, por ela viverá, diz lá em Deuteronômio. Pela lei viverá. Mas impossível a nós fazer, realizar o que está escrito na lei. Porque quando pecamos por intenção, descumprimos a lei também. Agora, note bem uma coisa. O que foi que Deus fez? Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que da semente da mulher viria quem esmagaria a cabeça de Satanás. Não é a mulher que é desenhada em muitas pinturas pisando na cabeça de Satanás. Quem esmaga a cabeça de Satanás é Jesus. Como que Jesus é a semente da mulher? A semente da mulher é o óvulo. Em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel veio, anunciou o nascimento de Jesus. Ela disse: mas como se fará isto se eu não conheço o varão? Então, o anjo Gabriel lhe disse: virá sobre ti a sombra do Espírito Santo. Porquanto o que há de ser gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Então o Espírito Santo gerou no óvulo de Maria Jesus. Meu pai na fé, Rex Samber, dizia: o sangue veio de Deus. É interessante, né? Tanto que em Atos 20, 28 diz: bispos, cuide dos seus rebanhos, o qual Deus resgatou com o seu próprio sangue. Olha só. Aleluia. Então Jesus nasceu sem pecado algum. Porque Jesus não foi gerado por descendência de Adão, mas veio diretamente do Pai. Mas ao mesmo tempo é homem, porque nasceu da semente da mulher. Duas naturezas distintas, mas unidas eternamente. Ou seja, o Espírito de Deus gerou Jesus e nele habitou como tabernáculo, corpo. Tabernáculo. E agora Deus passou a ter, a partir da concepção de Jesus, duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Natureza divina em Cristo,
humana o Filho, a semente da mulher. Porque como Deus, Ele não pode jamais morrer, mas como homem, seria possível Ele morrer. Mas por que Jesus tinha que morrer? Veja bem, nas Escrituras está dito que viverá pela lei aquele que observar toda a lei, e Jesus observou toda a lei. Eu não vim abrogar a lei de Jesus, mas vim cumpri-la. Jesus cumpriu a lei em todos os seus requisitos e pontos, quer subjetivos, intencionais, ou objetivos, atitudes. Tá? Mas na lei está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus teve que se fazer maldição em nosso lugar. Do aspecto espiritual maligno, há uma consideração minha particular a ser feita. O inimigo achou que Jesus havia transgredido a lei. Por quê? Curas no sábado. Porque se diz que tu és Yahvé, ou o grande eu sou, e é, e Jesus é, o grande eu sou. E ao mesmo tempo, filho do homem, filho de Davi. Olha que coisa tremenda. Então por isto ele entrou em Judas, traiu Jesus e levou-o à morte, crendo não naquilo que ele, mentiroso, diz, mas crendo no que Deus disse. E uma interpretação errada dele a respeito de Jesus foi muito séria, custou-lhe a derrota eterna. Por quê? Porque Jesus jamais errou e jamais pecou. Então a morte, o aguilhão da morte não poderia feri-lo porque ele não pecou. Como que o aguilhão da morte vai ferir alguém que jamais errou e jamais pecou? Mas ele entendeu que Jesus tinha pecado, porque Jesus curava no sábado, porque no sábado eles comeram espigas de milho, e por causa de outros preceitos humanos. Porém, na visão de Deus, Jesus foi justo, foi perfeito. A negativa de que Jesus, o Logos, não se fez carne, perece diante da evidência de que Jesus nasceu de uma mulher. Nascendo de uma mulher, nasceu da raça humana. Você sabia que na Bíblia diz que Eva é mãe de todos os viventes? Incluindo Jesus. Adão não é pai de todos os viventes, excluindo Jesus. Certo? Houve injustiça de Deus para com isso? Não. Quando Satanás derrubou Adão e Eva, ele derrubou eles no estado de inocência, sem pecar. Então ele tinha que enfrentar nas mesmas condições um outro homem, o último Adão, o segundo homem, o homem perfeito, aleluia. E enfrentou e perdeu, porque Jesus atraiu sobre si as nossas maldições. Vês que mataram um justo, sem nenhum pecado. Por isso Isaías diz, Isaías 53, versículo 4 e seguintes: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, Ele levou nossas dores sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões. O que é transgressão? Transgressão à lei. Ele foi moído por nossas iniquidades. O que é iniquidade? É pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Labassurri me canta labaxarabadás. Lá em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 3 ou capítulo 4, Paulo diz que maldito todo o que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar até nós. E nós sabemos que Abraão foi justificado antes da promulgação da lei. Ou seja, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E se você crê em Jesus, a justiça de Jesus é atribuída a você e a mim, a nós.
Nisto consiste o Evangelho, boa nova de salvação. Quando Jesus, antes de expirar na cruz, disse: tudo está consumado. Essa palavra no grego, no original, tem o significado de dizer: tudo foi pago. Presta atenção, você não precisa mais ter ansiedade. Você não precisa mais viver com sentimentos de culpa. Você não precisa mais ficar atribulado, atribulada, porque o Cordeiro de Deus, o Filho de Davi, o leão da tribo de Judá, pagou com o seu sangue os nossos pecados, nos remiu e deu a cártula, a nota promissória que nos incriminava, e disse: foi pago nossos pecados na cruz do Calvário. Porém, só é aplicável àquele que diz: eu recebo Jesus como único Senhor e único Salvador. Está aí entendendo? Aquele que diz: eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo por obras, por atos, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens ao próximo, aos pobres, eu não posso, não mereço ser salvo através do que eu faço, porque minhas obras, meus atos, minhas intenções são impuras, são pecaminosas, mas Jesus é puro, é justo, é perfeito e derramou seu sangue. O sangue de Deus foi derramado em nosso lugar, aleluia. Oh, glória! O sangue precioso, o sangue poderoso. Então deixe de se acusar ou ser acusado. Quando vier no teu pensamento, seja pelo maligno ou seja pela carne, que você não é nada, que você não merece nada, que você está perdido, perdida. Labacere me canta, diga: o sangue de Jesus já me purificou, o sangue de Jesus já me lavou, eu estou salvo porque foi pago o preço na cruz. Na cruz foi pago o preço dos meus pecados, e eu estou salvo, meus pecados foram pagos, e eu tenho a vida eterna, aleluia. Outro aspecto super importante: a comunhão no Éden foi rescindida, foi acabada, foi terminada. Deus se afastou de Adão e Eva. Em Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, o alter ego de Jesus, o outro eu de Jesus, é Jesus, o Espírito de Cristo, Romanos 8:9, ele veio sobre a igreja e encheu nossas vidas, e quando cremos no Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo passa a habitar em nós, Efésios 1, verso 11 a 13, e ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor de que nós fomos salvos por um ato de Deus, pela graça de Deus, por crer em Jesus. Apocalipse 22:14, se não me falha a memória. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. Muita gente fica doente, a ansiedade, o sentimento de culpa, especificamente falando nesta noite, ou a autopiedade, a autocomiseração, ou medo, fobia. É o diabo que coloca isso em nós, ou os atos que nós fizemos e ele aproveita para nos acusar. Diga para ele: o sangue de Jesus já me pagou esse pecado, já me pagou esse erro, eu não tenho que sofrer por isso. Jesus já pagou, aleluia. Já foi pago um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Eu fui perdoado, eu fui salvo, eu fui liberto. E confesse a Deus, porque quando insistimos em sentimento de culpa, autopiedade ou medo,
Nós estamos colocando o eu na frente. E Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, vem e segue-me. Vem e segue-me, aleluia. Siga a Jesus com toda a tua fé, com toda a tua convicção, aleluia. E você, por ter a vida eterna, desfrute disso. Tem uma doença física, coloque diante de Deus. Está no pacote da salvação e da vida eterna o perdão das nossas transgressões e iniquidades e a cura das nossas doenças, aleluia. Está no pacote, está na vida eterna. Diga: eu reivindico para mim a cura divina, porque é minha por direito. Eu não mereço, mas Jesus a mereceu por mim. Eu não mereço a salvação, mas Jesus a mereceu por mim. Eu não mereço ser curado e abençoado, mas Jesus mereceu por mim, aleluia. Compreenderam, irmãos? Hein? Olha, eu mereço ser abençoado, próspero, Jesus mereceu por mim. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos, aleluia. Na acepção total do termo e da palavra, a culpa é nossa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Está entregue a palavra. Aplauda Jesus, Ele merece. Oh, dê glória a Ele, aleluia. Oh, bendito seja o seu nome. Amém?